Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mas principalmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. E também alguns que já não nos visitavam há algum tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Se Deus quiser, e como habitualmente, vamos passar aqui uma tarde com muita capacidade de aprendizagem, com muitos temas para reflexão, para refletirmos não só aqui, como também para o fazermos no decorrer da semana. Que toda a aprendizagem que aqui fazemos não se limita ao que aqui se estuda e ao que aqui se debate e ao que aqui se aprende. É também um ensinamento para a vida, para pormos em prática a teoria que colhemos aqui. E bom é que nós consigamos começar a fazer essa mesma aplicação da teoria à prática. Como habitualmente, nós iniciamos os trabalhos com uma pequena prece. Não por ritual, porque a doutrina espírita não tem rituais, mas para que todos nós nos ambientemos e nos liguemos à equipa espiritual que nos preparou o ambiente, um ambiente de paz, de serenidade, para estarmos todos aqui em comunhão com a espiritualidade desta casa. E sendo assim, convido quem se sentir à vontade a cerrar os olhos, a olhar para dentro, para o nosso eu interior e pensarmos no nosso Pai Criador, a quem chamamos Deus, que é a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas. Vamos agradecer-lhe pela vida, pela saúde, por termos um teto, um abrigo, por termos alimento, por termos o corpo que nos permite viver na matéria e preparar o espírito que somos para a nossa melhoria, para a subida da escalada que é a nossa evolução. Vamos também elevar o nosso pensamento a Jesus, esse nosso irmão maior, o nosso mestre, o governador espiritual do planeta Terra, que a todos envolve no seu amor, a todos ampara e que a todos acolhe nas horas menos boas das nossas vidas. Agradecemos também ao guia espiritual de cada um de nós, que hoje nos intuiu a aproveitar este belíssimo dia de sol para beneficiarmos dos seus raios benfazejos, mas a vir à casa espírita para alimentarmos a alma, para fortalecermos o espírito e para encetarmos a nossa caminhada a caminho da perfeição, que levará muitos milénios ainda, mas é o caminho que todos temos que percorrer. Finalmente, não esqueçamos a equipa espiritual desta casa, que tanto aqui trabalha, que tanto põe de si a este espaço, que é pequeno em tamanho, mas é grande em amor, em amizade, em partilha e em solidariedade. Estamos tão gratos aos mentores espirituais desta casa, pois cada um de nós colhe aqui aquilo de que necessita para o seu bem-estar, para a sua tranquilidade, e levamos para as nossas casas esse mesmo bem-estar e a tranquilidade na vivência daqueles com quem compartilhamos as nossas vidas. Mas como também necessitamos de auxílio, pedimos ajuda a toda esta espiritualidade que eu mencionei, para que nos ajude, para que nos dê forças a suportar todos os obstáculos que a vida nos oferece. Que saibamos, ainda assim, nos momentos menos bons, agradecer pela capacidade que temos de os superar. E pedimos que haja paz em cada um de nós, nas nossas famílias,
paz nas nações, paz em todo o universo, e que Deus toque o coração e as mentes, os corações e as mentes dos governantes, para que eles deixem a ganância, o orgulho e a avareza e se dediquem a amar o próximo e a terminar com as guerras que assolam este planeta azul tão lindo que Jesus alindou para nós. E assim desejo a todos nós, uma tarde abençoada e muito produtiva em termos de paz e de ensinamento. Que assim seja. E agora esqueci-me de apresentar o Francisco, mas ainda vou a tempo. Hoje deixei-me embalar, hoje saí daqui, não sei para onde fui. Pronto. Hoje vamos ter, como habitualmente, a palestra dos sábados, que hoje é o nosso Francisco Reis, que embora não vivendo cá, faz parte da nossa casa. Portanto, Francisco, só favor. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sim, muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. E o tema que trouxemos hoje, comunicação com os espíritos mais do que palavras. Assim, um tema assim um bocadito aparentemente esquisito. Mas porquê é que decidimos trazer este tema? Quando nós ouvimos falar de comunicação com os espíritos, o que é que nos vem logo à mente? Ninguém quer... Não tenho aqui um público receptivo. Normalmente vem os médiums, as sessões mediúnicas, as psicografias, para quem eventualmente esteja aqui pela primeira vez, nós mais à frente vamos explicar o que é psicografia, mas é como, grosso modo, de forma simplista, dar o braço emprestado para escrever mensagens, manifestações espetaculares, não é? Logo aquilo que nos vem à cabeça. Mas será que é só isto? Não é? Se calhar não, se calhar há mais do que isso. E então foi por isso que decidimos fazer esta apresentação. Vamos começar aqui por tentar esclarecer um primeiro tema. O que é comunicar com os espíritos? Será que é assim, como eu, por exemplo, agora estar aqui a falar com a Paula, ou com vocês todos, ou há outras formas? Numa palestra espírita, existe comunicação com os espíritos? Existe. Encarnados. Exato. Não, para já com os encarnados. Isso mesmo. Porque nós também somos espíritos. Estamos temporariamente no corpo de carne. Mas, eu não consigo ver, mas com certeza que se calhar o auditório até é bastante maior do que este que nós vemos. E há uma coisa que eu tenho certeza, que muitas horas antes deste trabalho começar, já a equipa espiritual começou aqui a preparar o ambiente, à nossa espera, e há de haver aí espíritos como nós, só com a diferença que estão fora do corpo de carne, que vieram ver esta palestra, mas não tiveram muita sorte, mas vieram ver esta palestra da comunicação com os espíritos. Então sim, numa palestra espírita existe comunicação com os espíritos, mas numa forma mais abrangente. A comunicação com os espíritos pode ser mediúnica, ok, isto também é mediunidade, mas pode ser por inspiração, por sentimento, por um sonho, e sintonia e comunhão de pensamentos. Então, já começamos aqui a ver que há uma série de coisas diferentes de comunicação com os espíritos, se calhar não só aquilo que nós pensamos, daquelas coisas mais espetaculares. E isto é que é aquilo que eu contra mim falo, que nós muitas vezes nos esquecemos
e que é importantíssimo, que é todos estamos constantemente a comunicar com os espíritos, sempre. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui a um centro espírita, eu ia cheio de medo. Aliás, eu acho que nunca contei essa história aqui. Eu tenho ali uma testemunha que foi comigo nesse dia. Eu ia cheio de medo e eu... Isto tem alguma piada. Eu não sabia o que ia encontrar. E ainda por cima já tinha pertencido a uns grupos espiritualistas, que eu na altura pensava que era espiritismo. Não tem nada de mal, mas não era bem esta corrente. E eu fui, primeira vez, a um centro espírita cheio de fantasmas na minha cabeça. Logo a primeira coisa, cheguei um bocado atrasado. E fui para o fundo da sala, que quanto mais para o fundo da sala tivesse, melhor. Então cheguei lá, fui ali nas Caldas da Rainha, espreitei e vi que em pé havia um lugar para estar. Então foi logo quando eu fui. Nunca mais me esqueço. Quem estava a dar a palestra era a Dona Amélia. Era uma palestra sobre o guia protetor, o anjo da guarda. E eu estava lá em pé, comecei a olhar para aquilo e a primeira coisa que me chamou a atenção, então, mas espera lá, esta senhora, para estar ali a dar uma palestra, não é porque já deve saber alguma coisa de espiritismo. Então, e está com um casaco preto vestido, então ela não sabe que o preto atrai espíritos maus. Venham bem as complicações que eu trazia na minha cabeça. Mas houve pior que isto. Atrás de mim havia uma janela que estava aberta para arejar o espaço. Eu não fazia ideia, era a primeira vez que estava naquele espaço. Então, de repente, já conheço a história. Então, uma vez veio uma brisazinha e o cortinado abraçou-me. Vocês já podem... Foi uma sorte. Então, mas voltando aqui a temas sérios, nós temos constantemente a comunicar com os espíritos, como? Por pensamento. Eu, para comunicar convosco, há linguagem gestual, tudo bem, mas estou a utilizar as cordas vocais para, através das palavras, me fazer entender. Quando nós passarmos todos para o lado de lá da vida, para falarmos uns com os outros, basta como? Através do pensamento. Só que, através do pensamento, nós também temos conversas, muitas vezes, sem nos apercebermos, conversas com quem nos rodeia. Estamos constantemente a comunicar. E podemos ver, por exemplo, na questão 459 do Livro dos Espíritos, para quem esteja aqui, eventualmente pela primeira vez, o Livro dos Espíritos é um livro que contém 1019 perguntas e respostas que apanha a maioria dos assuntos que nós sempre quisemos saber. Pronto, foram organizados por Allan Kardec e as questões e foram compilados, ou seja, foram organizadas as respostas dadas pelos espíritos superiores. Então, na pergunta 459, o Allan Kardec perguntou: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Ao que eles respondem: a sua influência é maior do que se supõe. Frequentemente são eles que vos dirigem. Agora calma, nós não somos como aqueles fantoches na mão dos espíritos, está bem? No entanto, eu já lá vou depois mais à frente. Como nós, já vou outra vez buscar esse tema, como nós temos todos mediunidade, ao contrário do que se calhar algumas pessoas pensam, nós muitas vezes... Vou começar ao contrário. Vamos ver uma coisa. Todos nós somos médiuns. A maioria de nós tem a mediunidade em estado latente. Nós, por uma facilidade linguística, chamamos de médiuns a quem tem essa faculdade, a mediunidade, em estado ostensivo. Mas todos nós temos, quanto mais não seja aquela intuição, não vais por aí e tal, pronto, o nosso guia vai falando connosco. Ora, cada pensamento que nós temos emite uma vibração. É mais ou menos como as ondas da rádio. Não é? Agora os rádios têm aqueles botãozitos para nós passarmos de onda, mas antigamente tinham aquelas a rodar. Ora, nós podemos, por exemplo, o meu pensamento está numa certa frequência, o pensamento desta senhora está noutra frequência e tal. Pronto. E nós todos temos uma vibração normal no dia-a-dia, que tem assim pequenas oscilações. Mas essa vibração também altera muito com o nosso pensamento. Então, vamos ver uma coisa. Se eu tiver
pensamentos bons, vou emitir uma certa vibração. Né? Se eu tiver pensamentos menos bons, vou emitir outra vibração. Então, com quem é que eu me vou afinizar? Então, muitas vezes eu sou sempre a mesma pessoa e, de acordo com os pensamentos que eu cultivo, porque também é uma questão de ginástica, porque é normal vir-nos pensamentos menos bons à cabeça e nós temos é que fazer o exercício de, sempre que vem um pensamento menos bom, pelo treino, bumba, alterar para um bom. 10 segundos depois já estamos a pensar outra vez um disparate. Vamos lá outra vez. E ao fim de um tempo já aguentamos 1 minuto ou 2 e depois cada vez mais. Ok? Então, temos que ter em atenção que o nosso pensamento, para nós, é invisível, mas eles explicam-nos que o nosso pensamento é alguma coisa e que consegue ser medido. Vou dar aqui um exemplo que eu costumo dar que eu acho piada. Se eu agora disser assim, pensem numa árvore. Cada um de nós está a pensar numa árvore, está mesmo a visualizar uma árvore, se calhar num campo ou num jardim, ou o que seja. Pois todos nós estamos a pensar em árvores diferentes, não é? Eu não consigo ver qual é que é a árvore que a Paulinha está a pensar, ou a Patrícia, ou a São, mas espíritos que estejam aqui à volta, que estejam em condições para tal, conseguem ver esse nosso pensamento. Então, há aqui uma coisa ainda mais curiosa, que é, já repararam que nós criamos realidade já com o pensamento? Vamos imaginar que eu era arquiteto, não sou, mas eu começo por imaginar a casa que eu quero fazer o projeto, né? Está na minha cabeça, mas já há uma formação, não é? E depois vou passando aquilo para o papel ou para o computador agora, do projeto todo, e depois aquilo vai ser edificado. Mas eu já tinha feito a construção aqui. Pois pode haver alguma alteração ou outra. E, embora seja invisível, é algo que não só que existe, como nos afeta. E isto é que nós temos uma grande indisciplina, sempre e a todo momento. E contra mim falo, que eu muitas vezes deixo ir numa escada na casca da banana, enfim. Então, o que é que acham, quais é que acham que são as pessoas que estão junto destes anos que nós vamos arranjar? Por exemplo, aqui as pessoas que estão, olha, tu sabes o que é que a ação disse agora de... Para ali? Tu sabes o que é que disseram, não sei quem é. Ora, ou então alguém que, por exemplo, esta senhora, vamos imaginar que não sabia ler e alguém que está a ajudar a ler e não sei o que mais. Qual é que acham que é a companhia que uma pessoa que é de má língua e não sei o quê vai atrair? Pessoas que têm o mesmo tipo de interesse, né? O mesmo se passa ao contrário. Exemplos extremos, que nada tem a ver com o espiritismo. Um monge budista que gosta muito de estar, para ele o faz de sentido, estar em meditação, estar naqueles mantras deles e tudo mais, quem é que estará a rodeá-lo? Pessoas que têm a mesma faixa de vibratória, que gostam do mesmo. Então, criminosos que estão a pensar no próximo crime, não sei o quê. Quem é que será que as pessoas que estão ali ao pé, não é? Totalmente o oposto. Como? Totalmente o oposto àquele senhor. Exatamente. Se bem que o guia protetor está sempre a tentar, mas depois não houve, olha, acaba por desistir. Agora, há erros que nós não podemos cair. Quer dizer, então, mas para lá. Se eles estão sempre a influenciar-nos, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não. É o contrário. Eu tenho toda a responsabilidade. Vou dar aqui um exemplo extremo. Imaginem que... Não vou fazer, obviamente, mas imaginem que eu... vou começar ao contrário. Isto hoje está difícil, estou com alguma dificuldade. Imaginem o seguinte... eu tenho uma faixa, uma vibração natural, certo? Se eu entrar em depressão, o que é que acontece?
isto começa a baixar. Okay? Então, uma pessoa que esteja... E atenção, a depressão é uma doença que tem que ser acompanhada por medicina, por terapia, e os medicamentos existem para isso mesmo, e o acompanhamento e tudo mais. Mas se nós soubermos ainda mais a parte espiritual, há algo mais a nosso favor. Então nós entramos em depressão, isto, baixamos a faixa vibratória, até que ficamos na mesma faixa vibratória de quem? De quem tem faixas vibratórias muito baixinhas, não é? Por isso é que muitas vezes pessoas em depressão têm aquela tendência de não estou cá a fazer nada, eu não presto para nada, isto não concordo razão nenhuma. Mas isto quer dizer o quê? Se eu agora fosse ali para fora e tivesse ali uma pessoa do outro lado da rua, via que vinha lá um carro a grande velocidade e dizia assim, olha, venha cá ter comigo e tal. E eu via o carro, vinha ali o carro, mas ele está-me a dizer para eu vir ali. Não, sim, deve ser maluco. Nós, no entanto, fazemos isto diariamente, às vezes, a entidades espirituais. Ou seja, se vem um pensamento que é contrário àquilo que nós pensamos, nós pensamos, espera aí, isto não é meu. Então, deixá-lo ir. Olha, o Lucas, que é um espírito ali de Caldas de Rainha, costuma dar um exemplo que eu gosto muito, que é os surfistas. Os surfistas, quando estão no mar, em cima da prancha, só apanham a onda que lhes interessa. Então, se vê lá uma onda que não interessa, o que é que eles fazem? Deixam a onda passar. Isto não é para mim. Só apanham a onda que interessa. E a mesma coisa nós temos que fazer com os nossos pensamentos. Mas eu tenho estado aqui a falar pelo mal, mas também há para o bem. Por exemplo, a inspiração. Eu hoje sinto-me inspirado. Vou aqui escrever aqui um texto, uma coisa qualquer. Quantos artistas, sei lá, músicos, escritores, autores de peças de teatro, mil e uma coisas. Às vezes nós até os ouvimos, eu para me sentir inspirado gosto de ir para tal local e sinto-me... E o que é que será essa inspiração? Não é? A pessoa está ali com aquele propósito de fazer aquele trabalho. Muitas vezes a inspiração estará a receber, o mérito é dele, mas estará muitas vezes a receber também a inspiração de coisas que estão à volta, ou de coisas que ele até já sonhou do lado de lá, antes de produzir. Então, o pensamento é, de facto, uma forma de comunicação. E isto é interessante, porque isto aqui, esqueçam agora um bocadinho o espiritismo. Isto já é uma evidência, já é provado, até pela psicologia. Por exemplo, pessoas que vivem juntas muito tempo, não é só, mas podem trabalhar juntas por muito tempo, ou familiares muito próximos, cada uma delas tem uma faixa vibratória diferente como as ondas de rádio, mas por vezes depois essa faixa começa a se aproximar por afinidades, ou porque vivem muito tempo juntos, e quantas vezes é que não há aquela coisa de, olha, sabes o que me estava a apetecer? Era agora ir comer um corneto de chocolate. Estava mesmo agora a pensar nisso, né? Às vezes as coisas cruzam-se. Então, se o pensamento é uma forma de comunicação, a prece também nos coloca em comunicação, certo? Então, se nós cultivarmos esse hábito de... Não é preciso muito tempo, não é preciso palavras muito elaboradas, nós podemos estar na nossa... imaginem, estamos no trabalho e estávamos aqui com uma dificuldade e até conseguimos... Nós podemos até só emitir aquele pensamento, olha, muito obrigado pela ajuda, se calhar, que me deram, ou mesmo, e por eu ter resolvido este tema. No mínimo, ao acordar, antes de dormir, preparar o sono, falar, nem é preciso emitir palavras, é sentimentos, mas falar com o nosso guia protetor, por exemplo, como se fosse com um amigo nosso. E não importa o local. Importa mesmo os pensamentos. Tanto faz, estamos na cozinha, estamos na sala, estamos no trânsito, até em vez de estarmos com a mão na buzina, podemos emitir, olha, aquele meteu-se à minha frente, olha, Deus o proteja. Estávamos a fazer melhor, estar ali. Ora, se pode ser em qualquer lugar, desculpem lá, mas eu sou mesmo disparatado,
Se pode ser em qualquer lugar, pode ser mesmo em qualquer lugar. Não há aqui exceções. Os espíritos não são esquisitos. O que conta é o nosso estado mental. Então, se calhar um bom exercício que nós todos devíamos fazer, eu às vezes passo por alturas que estou disciplinado e faço isso, e depois outras que começo a sair dos carris e passo algum tempo sem fazer, que é, que bom que seria nós fazermos uma autoavaliação diária sobre o que é que nós fizemos, o que é que em mim chamará que companhia, este comportamento que eu ando a ter, que companhia é que chamará, não é? Por exemplo, nós todos, isto é curioso porque acontece com toda a gente, nós todos temos chatices. Nós agora interrompêssemos aqui a palestra e eu começasse a contar as minhas chatices e depois outra pessoa começasse a contar, toda a gente, saímos daqui todos a chorar, abraçados uns aos outros, toda a gente tinha chatice e problemas. Pronto. Agora, há que saber lidar com isso. Deus nunca nos dá nada superior à nossa capacidade de suportar. Isto aplica-se a tudo. Então, isto também se aplica, por exemplo, àquele colega ou àquela colega de trabalho que muitas vezes não se cruza muito com a nossa forma de pensar, o vizinho ou a vizinha, ou até o marido e a esposa, e muitas vezes há chatice a sério, não é? Mas porquê não perdoar? Porque o que é que será, por exemplo, quando nós, imaginem que eu agora tinha-me chateado aqui com uma pessoa que está aqui qualquer que não se vê, genérica, que é para não estar a apontar sempre à minha pessoa. Imaginem que eu tinha-me chateado com esta pessoa. Se eu começar assim, mas fez-me assim, e fez-me... Eu estou a pensar só, fez-me assim, e fez-me assado, não sei quem é. Eu parece que estou em diálogo, não é? E quantas vezes é que não estou? É que às vezes não estou a falar sozinho. É que depois entro ali num turbilhão, não é? Então é que tal nós mudarmos isto e começarmos, pronto, a outra pessoa chateou muito e nós temos aquela capacidade de enviar-lhe bons pensamentos. Às vezes, eu agora vou ter que, desculpa lá, mas eu vou ter que contar isto. Aqui está uma pessoa, tivemos 11 anos sem nos falar, isto é fantástico. Está aqui uma pessoa que é a minha ex-mulher e tivemos 11 anos sem nos falar. Por iniciativa dela, claro, porque eu sou uma besta, embora nós estamos aqui, os papagaios muitas vezes só fazem disparates. Por iniciativa dela, fizemos as pazes. Olha que bom, não é? Menos um problema que eu levo para lá de lá quando chegar a minha altura de marchar para lá de lá. Isto faz de nós melhor que outras pessoas? Não. Mas, se calhar, nós temos que todos começar a deixar coisas para trás das costas porque não faz sentido nenhum. Então, se nós temos a preocupação de lavar dentes, tomar banho, tanta coisa, e bem, e a boa alimentação para termos saúde, porque é que nós não temos a mesma preocupação com a mente e, ao fim e ao cabo, vamos com o nosso espírito, não é? Continuamos sem vigilância de emoções e pensamentos. Isto é mais ou menos como os cavalos andarem à solta sem rédea. Pronto, muitas vezes vem-nos um pensamento à cabeça e nós, em vez de despertarmos logo, porque é normal, o pensamento menos bom vir à cabeça e nós, e depois temos que preocupar. Não, começamos a alimentar aquilo, começa aqui, cada vez começa a ficar maior, não é? E nós temos que começar a ter este tipo de cuidado, de higiene mental. E então, também selecionamos a nossa companhia espiritual. Mas ainda mais, já que estamos a falar de comunicação com os espíritos, vamos aqui fazer outra abordagem. Aquelas chamadas sessões de espíritas, né? Uma sessão de espiritismo, isso não tem nada a ver com reuniões mediúnicas. Né? Aquilo que nós vemos nos filmes de Hollywood,
isso é ficção mesmo. Primeiro, uma reunião mediúnica dentro do movimento espírita, num centro espírita idóneo, tem um propósito. E nós, primeiro, nós não somos donos da verdade absoluta. Segundo, não é só no movimento espírita que se tem reuniões mediúnicas. Às vezes tem outros nomes, não é? Agora, nós não fazemos este tipo de situação, de mãos em cima da mesa, e velas, e uma série de rituais. Não existe. Então, o que é que existe? Possivelmente haverá muitas pessoas que isto poderá vir à cabeça. O que é que existe numa reunião mediúnica de um centro espírita? Bem, para já, vamos aqui desmistificar isto. Reunião mediúnica é uma reunião normalíssima. Pronto. Quem faz parte da reunião mediúnica, não por uma questão de elitismo, mas por uma questão de saber o que é que está a acontecer, tem que passar por um estudo prévio, teórico. Depois depende um bocadinho de associação para associação, mas o equivalente ao estudo básico de espiritismo e ao estudo e educação da mediunidade, e eventualmente, depois lá para a frente, pode acontecer começarem a pertencer a uma reunião mediúnica. E para que é que servem estas reuniões mediúnicas? Normalmente para ajudar quem necessita. Não é para falar com reis e rainhas de antigamente, pode acontecer, a gente nunca sabe, mas raramente. E existem várias funções dentro de uma reunião mediúnica. Por exemplo, existem médiuns de efeitos físicos, cada vez há menos. O que é que são médiuns de efeitos físicos? São médiuns que, através da sua mediunidade, os espíritos conseguem mover objetos, por exemplo. Mas não é só isso. Por exemplo, um médium de psicopticografia também tem alguma coisa de efeitos físicos. Porquê? Psicopticografia é quem empresta o seu corpo para pintar quadros. Os pintores utilizam para pintar quadros. Olha, por exemplo, o Florencio, não era? Ele calça umas luvas só para não sujar, e ele, por exemplo, imagina, pega em azul, põe aqui azul, com a luva, pinta aqui qualquer coisa, isso aqui. Ele não limpa, não troca de luva nem nada. Depois a seguir pega em verde ou em amarelo e pinta ali a seguir, e as tintas não se pinta a óleo. E aquilo não se mistura. Portanto, também há aqui qualquer coisa de efeitos físicos que está a acontecer. Mas vamos imaginar que agora esta cadeira começava a andar sozinha. Ponto número 1. Primeiro temos que perceber se não há aqui um efeito natural que esteja a provocar isto. Mas o facto... Vamos imaginar que nós percebíamos exatamente... Não, isto é mesmo algo de mediunidade. Isso era sinónimo que um de nós era médium de efeitos físicos? Não. Pode ser que o vizinho de cima, que nem sabe, então a aproveitá-lo. Ele está ali de volta do tacho da cozinha ou de qualquer coisa e nem sabe. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Depois, médiuns auditivos, que são os médiuns que ouvem. Vamos aqui a um exemplo. Já começamos a perceber que existem vários tipos de mediunidade, não é? Um caso que nós aqui em Portugal estamos muito habituados a ouvir desde crianças. As aparições de Fátima. Aqueles 3 pastorinhos viram uma senhora, não é? De branco. Não vamos agora aqui discutir se era a Maria ou não. Eles viram uma senhora. E a Lúcia via e ouvia a senhora. E depois da Jacinta e do Francisco, já não sei qual deles era qual, mas um deles só via e o outro só ouvia. Estão a ver aqui mediunidades diferentes. O espiritismo não é dono destes fenómenos. Isto acontece em todo o lado. Okay? Então, médiuns auditivos são médiuns que ouvem, e isto varia ao infinito. Posso ouvir, a pessoa pode ouvir tal e qual como está a ouvir aqui a minha voz, vocês, ou pode ouvir só aqui dentro. Médiuns falantes. Isto está no livro dos médiuns, vocês têm uma lista muito grande de mediunidades diferentes. Ou seja, em que os espíritos falam através desses médiuns, para transmitir uma mensagem, por exemplo.
Médiuns videntes são aqueles que veem, por exemplo, a Lúcia, que estava a ver a tal senhora de branco. E isto numa reunião mediúnica é muito importante. Quando existem médiuns diferentes, por exemplo, um ouve uma coisa que outro está a ver e no fim, quando estão a trocar informações, dizem, que interessante isso. Pronto, e ali é um grupo de amigos, não há fraude, ninguém está a tentar enganar ninguém. Médiuns de cura. E aqui tenho necessidade de abrir aqui um parêntese. No passe, numa associação espírita, aqueles médiuns são todos médiuns de cura? Não é necessário, não, zero, não tem nada a ver. Quando se vai para dar quando se é passista, o que é fundamental é o doar amor. Okay? É sentir-se bem, ponto número 1, doar amor. Porque a equipa espiritual, ou seja, nós não sabemos, aquela pessoa que foi ali recebeu o passe, o que é que ele levou lá. Nós não sabemos. Foi um problema físico, espiritual, psicológico, não sabemos. Portanto, nós estamos ali para doar amor. E a equipa espiritual doa o resto. Vai sempre alguma coisa nossa, por isso é que um passista que, por exemplo, esteja com uma dor de cabeça ou não se esteja a sentir bem, deve omitir-se. Olha, hoje não estou em condições de dar passe. E outra pessoa dá. Agora, aqui o médium de cura é uma coisa mais específica. Pronto, é essa mediunidade que utilizam para ajudar em curas. Atenção, nunca substituir a medicina. Nós temos algum problema de saúde, sempre o médico, e seguir aquilo que o médico indica. Depois, isto são tratamentos complementares. Como? Assim. Assim como? É que nem sempre os médicos seguem os melhores caminhos, porque também estão influenciados pelos interesses económicos. Ok, mas temos que confiar, vamos falar dos outros. Temos que confiar que andaram a estudar bastante e que, por exemplo, ainda há pouco, por acaso falei dela. Eu tenho uma amiga que ela é médica e é curiosa porque ela só descobriu o espiritismo há pouco tempo. Mas há muitos médicos e médicas que estão em movimentos espiritistas. Sim. Ou de reiki, ou seja, lá do Sim. Não, mas isso é como em todas as profissões. Há pessoas... e aplicam na sua medicina. Claro. E esses são os diferentes. Sim. Agora, vamos ver uma coisa. Ela estava a falar uma coisa muito curiosa, que é, desde nova, que ela sempre tinha visto a medicina como um ato de... Tudo bem, ela estudou e ganha o ordenado dela na área, mas mais como uma missão, não é? Tanto é que ela nunca quis... mas não estou a dar qualquer crítica a médicos, cada caso é um caso. Mas no caso dela, ela nunca saiu do Serviço Nacional de Saúde porque achava que... Então vou estar a receber ainda mais para as pessoas, não é? É engraçado. Agora, médiuns pneumatógrafos, o que é isto? Imaginem que nós tínhamos aqui uma folha, dobrávamos a folha sem nada escrito, dentro de uma gaveta, dentro de um envelope, e depois no fim da reunião íamos abrir aquilo, estava lá uma escrita direta escrita mesmo no papel. Médiuns de psicografia, que emprestam, como eu disse há pouco, emprestam entre aspas o braço. Existem aqui muitas, isto varia sempre ao infinito, em qualquer uma destas mediunidades. Por exemplo, em termos de psicografia, há os médiuns de psicografia inconscientes, ou seja, perdem a consciência e quando acordam nem sabem o que aconteceu. Os mecânicos, em que, vamos imaginar, eu posso estar aqui a conversar, ia tomar café e está aqui o meu braço, vocês sozinho, eu nem esqueci, perdi o controle. Os mecânicos, e até pelos vistos, isto está a evoluir nesse sentido, em que todas as mediunidades, intelectual só, ao intuitivo, como que ditarem para a cabeça, escrevem o que vamos ditar, mas esses são os mais difíceis de treinar, não é? Porque depois estão sempre a dizer, isto é da minha cabeça. Não, isto não foi. Fui eu que pensei isso. Então, existem uma série de unidades diferentes, como já vimos. De inspiração, de intuição, de psicopticografia, que é um nome muito grande, que é para
de pintura, desdobramento, a pessoa está aqui, mas está noutro sítio qualquer ao mesmo tempo, em espírito. Mas, como eu estava a dizer, parece que isto está a evoluir de mais antigamente, para chamar a atenção, no tempo de Allan Kardec, havia mais médios de efeitos físicos e agora parece que estamos a passar mais para médios de efeitos intelectuais. E eu estou em crer que isto, claro, eu não sou adivinho, mas parece-me que está nessa direção e que deverá continuar. Agora, qual é que é a influência do médium no conteúdo das mensagens? Será que tem alguma influência? Tem, porque é como a torneira. Imaginem, quando falta água por 2 horas. Quando vem sempre, parece que vem sempre com aquelas impurezas, quase que tem assim, parece ferrugem, né? Ora, vamos fazer isso com uma analogia. Nós também, a mensagem, e vamos dizer que eu sou médium, não sou um seco, mas vamos dizer que eu sou médium. A mensagem que surgisse, eu era médium de psicografia, a mensagem que surgisse através de mim, levava sempre qualquer coisa minha, por pouco que fosse, né? Mas também se não importa, porque às vezes eles nem estão a ditar a palavra por palavra, transmitem a ideia, né? E depois o médium põe a ideia de acordo com aquilo que estudou, com aquilo que sabe, né? E passa isso para palavras. Não é grave. Então, há aqui outra coisa que muitas pessoas pensam que isto é só uma ideia romântica, mas não é. O trabalho na reunião mediúnica exige mesmo muita disciplina, método e moralidade compatível. Agora, isto não é os Fórmula 1 do espiritismo. Okay? Se nós estivéssemos à espera de só ter pessoas muito boas em condições de ir para a reunião mediúnica, não havia reuniões mediúnicas em centro espírita nenhum. Okay? Isto é um esforço individual de nos tentarmos melhorar. E eu costumo dar este exemplo. Vamos imaginar que eu tinha 10 defeitos. Digo-vos já que não tenho 10, tenho muito mais do que isso. Mas vamos imaginar que eu só tinha 10. Se eu, durante esta vida, desses 10, conseguir resolver 2, quando eu chegar ao lado de lá, espetáculo, já evolui qualquer coisita deste que vim, não é? Então, é esse esforço. Agora, o trabalho da reunião mediúnica exige mesmo disciplina de quantas e quantas vezes é que as pessoas que não são melhores que as outras, mas que abdicam de coisas, mesmo com a família, com amigos e tudo mais, porque é aquele compromisso que assumiram com a equipa espiritual. Como aqui, nós estamos numa palestra, quantas vezes, agora nesta altura do ano se calhar não, mas quantas vezes é que queria tão mais estar na praia em vez de... Mas pronto, foi um compromisso. Então, mas isso não é trabalho mediúnico. Como é que fazemos? Comunicamos na mesma, como já tivemos aqui a ver. E então, pelo menos pela via da consciência, preces, pelo hábito, pelo esforço em mudar, já é a comunicação com os espíritos. Ou seja, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, comunicamos com os espíritos. Temos é que nos convencer disso. E não é quem pertence à reunião mediúnica, é os Fórmula 1 do espiritismo, e os outros não. Não. Todos estamos na mesma escola e todos temos as mesmas experiências. Agora, nas reuniões mediúnicas, e isto é tão importante e parece que, por vezes, nós lemos aquilo que Allan Kardec nos deixou e parece que não tomamos atenção. Coisas que nós todos devíamos fazer no movimento espírita e raramente fazemos. Examinar as mensagens que recebemos, mas examinar a sério. Muitas vezes caímos no erro, e é fácil, se veio dos espíritos é porque é verdade. Logo, ou se foi o médium ou a médium X, não. Então, se veio dali é porque é muito bom. Mas calma, mesmo, vou dar estes exemplos, mas haverá muitos outros, mesmo o Fernando Lacerda, ou o Chico Xavier, ou o Divaldo Franco, que deixaram obras e obras e que vieram nitidamente com uma missão,
eles também foram influenciados de alguma forma alguma vez. Ou seja, não foram médiuns infalíveis, porque não há. Isso próprio está escrito na... Não existe a infalibilidade em lado nenhum. Exatamente, isso mesmo. Pelo menos nesta dimensão. Sim. Agora, uma dúvida que muitos médiums têm. Será que isto foi anímico? O que é que quer dizer isto anímico? Será que isto foi meu, em vez do meu próprio espírito ou da minha cabeça, em vez de ser uma comunicação? Vamos ver. Pronto, isto pode ter algum interesse em estudar, mas vamos antes por outro lado. A mensagem é boa? Apela ao bem? Pronto. Se calhar não é bem, não interessa muito, desde que imaginem, isto já não se aplica se eu recebi agora aqui uma intuição e escrevo a intuição no papel, pronto. E a intuição até é uma coisa interessante. Aquilo é meu ou é anímico? É anímico ou é espiritual? Não importa muito, a mensagem está ali. Agora, se for uma coisa qualquer em que é assinada mesmo, com uma instrução qualquer, aí calma, já temos que ver isso de outra maneira. Agora, há uma coisa que nós estamos a perder, e eu ando a repetir muito em várias áreas diferentes da minha vida, que é o espírito crítico cada vez é menos e cada vez é mais necessário. É na inteligência artificial e é aqui também. Quando nós recebemos uma mensagem qualquer, é preciso passar isto pelo crivo da razão. Isto é totalmente inventado, está bem? Eu só trouxe isto como exemplo. Portanto, isto não são mensagens mediúnicas, foi inventado para exemplo. Imaginem que estávamos numa reunião mediúnica e recebemos assim esta mensagem. Eu tenho o poder absoluto de vos salvar a todos. Se me seguirdes cegamente, tereis riquezas e glórias da terra. Não confieis em mais ninguém, apenas em mim. Jesus. Qual é que era aqui a hipótese disto ser uma mensagem correta? Zero. Jesus nunca nos falaria... ou seja... eu tenho o poder absoluto de vos salvar a todos, se me seguirdes cegamente, tireis riqueza e glória? Obviamente que não. Então, e este tipo de mensagens, por exemplo, sede pacientes nas vossas provas, pois cada gesto de amor alivia o peso do caminho. Não vos esqueçais de amparar os mais frágeis, porque a verdadeira força nasce da bondade. Amar. Já. Até isso por acaso isto for anímico. Não faz mal. Exatamente. Isso mesmo. Isto conta, isto é ouro, não é? E serve de chamada de atenção. Agora, quando as mensagens são assinadas, nem todas são, nem interessa, a identidade absoluta é difícil. Não. Bem, se forem pessoas desconhecidas, portanto, faz estar assinado como João, como Joana, como Joaquim Manel, é igual. Agora, o essencial é distinguir os bons dos menos bons. O tipo de linguagem, a humildade com que se apresentam, a coerência, o desinteresse, a razão. E depois há aqui um outro ponto, que é, imaginem que eu sou um espírito já desencarnado e sou assim um bocado torto. E penso assim, olha, eu vou ali à reunião mediúnica e vou enganá-los. Pronto. E eu até tenho jeito para escrever assim uns textos bonitos. Eu posso até passar uma mensagem, que vocês têm que orar, não sei, uma mensagem toda bonita. Mas o médium, há uma coisa, eu posso tentar enganar em tudo, mas não consigo enganar a minha vibração. E se o médium pode ter recebido uma mensagem muito bonita, mas se ele disser, epá, eu não estava a sentir nada bem, ou estava com dor de cabeça, ou senti-me mal, ou tive dores, ou não sei o quê, isso é logo sinal, mais vale rejeitar 9 verdades, não é? Do que aceitar uma só mentira. Então, lá está. Contradições e mistificações. Entender porque surgem contradições,
ter regras de prudência e perguntas de teste, mas como exceção. O que é que eu quero dizer com isto como exceção? Na maioria das reuniões nos centros espíritas, peço desculpa, como eu disse há pouco, o objetivo é ajudar. Portanto, primeiro, as pessoas que estão ali não decidem quase nada. Quem manda mesmo é do outro lado. E aparece quem necessita de ser ajudado. Agora, pode, porque Allan Kardec foi quem teve essa missão. Mas, dentro de... Existem poucos, mas existem alguns centros que têm uma ou outra reunião, para além desta reunião de ajuda, de investigação. E aí pode ser correto algumas perguntas de teste, mas sempre como exceção enfim, vamos nos centrar só nas reuniões de ajuda ao próximo. Então, classificação do conteúdo, também uma coisa que muitas vezes nos passa ao lado. Mensagens grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Desculpa, isto é fácil de ver, né? Tudo que seja frívolo, grosseiro, isso aqui não importa muito. Mensagens sérias e instrutivas é aquilo que nós mais queremos. Agora, isto quer dizer o quê? Um checklist rápido para as mensagens que se receba em associações espíritas. Há utilidade moral nesta mensagem? Sim ou não? Se sim, há simplicidade e elevação na linguagem? Se for um cheque, ok. Evita autoritarismo. Os bons espíritos não ordenam nada. Isto é engraçado. Eles vêm assim, olha, não achas que fazias melhor fazer assim? Mas depois deixam-nos ao nosso critério. Não é como aqueles assim, um martelo, tudo fácil. Convida à razão e responsabilidade? Se sim, então... mas isto são só os principais. Se vocês forem ao capítulo 24.267 em diante do livro dos médiuns, Meios para conhecer a qualidade dos espíritos, isto dá pano para mangas. E mais, há uma coisa que acontecia no tempo de Allan Kardec que, entretanto, caiu um bocadinho em desuso, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Por exemplo, isto é um dos pontos, uma das formas de validação. Ele tinha, acho que era mais agora estou enganado, mais de 1000 associações de espalhadas especialmente pela Europa, mas também por o resto do mundo, entre os quais também aqui Portugal. E imaginem, se ele fazia uma questão, na altura não havia internet e nada disso, enviava por carta, né, para algumas associações, para todas as associações, e depois ficava à espera dessas respostas. Se os ensinos novos começassem a surgir ao mesmo tempo por todo o lado, isto era sinal de que existiria uma concordância, ou seja, quando quando Deus quer passar uma mensagem, os espíritos começam a emitir essa mensagem em comum por todo o lado. Pode ser por palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. Quando aparece uma mensagem a dizer determinada informação e é a única mensagem, não é universal, se calhar convém meter de parte e depois logo se vê se aquilo no futuro vai ser diferente ou não. Em jeito de conclusão, para não vos amassar mais. Responsabilidade, vigilância e gratidão é o que devemos ter. Devemos ter atenção. A liberdade e dever, o livre-arbítrio assegura a responsabilidade. Caridade e seriedade, o uso da mediunidade e da influência espiritual no bem e no serviço ao próximo. Por exemplo, um médium comerciante é 100% garantido que ele seja intrusão, que seja fraude daquilo? Não. Ele pode, de facto, ser assistido por espíritos,
mas qual é que é a probabilidade de os espíritos mais evoluídos não sentem afinidade com este tipo de situação? Portanto, possivelmente afastam-se, deixam o caminho livre para quem? Se o médium comerciante vibrar em vibrações superiores, sei lá, 400 Hz, por aí fora, não vejo porque é que os espíritos se afastam. Pois, mas é que... Ou comerciantes, ou empresários, ou sei lá o quê. Já próprio Jesus deixou as instruções. Dai de graça o que de graça recebestes. Ora, se nós não pagamos pela mediunidade... Mas eu estou a dizer comerciante ou empresário da sua profissão. Não. Eu estou a falar de mediunidade. Não. Eu estou a falar de mediunidade paga. Mediunidade paga. Sim. Já percebi. Estávamos a falar de coisas diferentes. Termos higiene mental continuada. Cultivar o hábito do pensamento superior com o estudo e com a oração. E mais, ler. Ler é o alimento da alma. E nós cada vez parece que temos menos tempo para ler. Eu tive que começar a instruir-me a mim próprio para ter tempo para ler. Porque muitas vezes eu sou pega nesta coisata, né? Qualquer espaço livre, bomba. E então como tive que ser bruto comigo mesmo. Não, a partir de agora, esta hora é para ler. E os equipamentos estão desligados. E rodear-se de pessoas que tenham pensamentos e que os pensamentos sejam saudáveis, não é? Porque como é que é aquele ditado antigo? Diz-me com quem andas, diz-te quem és. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. E pronto, olhem, a bibliografia foi basicamente a obra básica do Espiritismo e também a Revista Espírita, e todas as imagens e desenhos que viram nesta apresentação eu criei-os através da inteligência artificial. Pronto. Espero que tenha sido útil e olha, estava um bocado enferrujado hoje, mas pronto. Estou livre aqui para alguma, ainda sobrou aqui uns minutitos poucos para perguntas e estou disponível para tal. Força. Eu acho que foi muito útil, porque aqui soube-se... É o que se quer, assim. Desmistificou-se, às vezes, aquilo que as outras pessoas pensam das reuniões mediúnicas, sei lá, às vezes fazem bichos de cabeça. E outra coisa mais, que também se deve desmistificar, que é o tal medo de vir ao centro espírita. Até parece que os espíritos andam aqui todos aos toques e a atormentarem-nos. Não o fazem, é uma reunião perfeitamente normal, como qualquer outra reunião. Muitas vezes nós, por falta de conhecimento, eu há bocado depois comecei isso e esqueci-me de concluir. Eu tinha a ideia tola de que no centro espírita é que estavam lá os espíritos todos à nossa espera. Mas os espíritos estão em todo lado. E então, enfim, e consoante o nosso estado mental e os nossos pensamentos, nós vamos atraindo... Mas isso tem a ver também com alguns conhecimentos quânticos, de vibrações, de energia, etc. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer o seguinte: nós somos sempre aquilo que pensamos. E se pensarmos o mal, atraímos o mal. Se pensarmos o bem, atraímos o bem. Sim, não mas... simples quanto isso. Sim, mas já agora só aí e não leva mal, por favor, mas é só uma chamada de atenção. O conhecimento espírita está direcionado de uma maneira que, por exemplo, no curso básico de espiritismo, bem, isto depois depende de centro para centro, às vezes muda um bocadinho o nome. Estudo básico de espiritismo, curso básico de espiritismo, não importa. Está estruturado de forma que qualquer pessoa que não tenha instrução ou que tenha só a quarta classe antiga, que tenha o 5º ano do ciclo, que tenha o 12º ano, que tenha a faculdade, toda a gente está pronta para entender. E quantas vezes é que pessoas com cursos superiores têm um bocadinho mais dificuldade em entender esta história da espiritualidade do que pessoas com menos estudos? Portanto, já chegou a hora. Sim, mas calma, deixa-me só terminar, por favor. O que eu queria dizer é que essa história da quântica, sim, há muita coisa que poderá eventualmente ser explicado por aí, mas
não é preciso saber de física quântica para perceber de espiritismo. Basta estudar algumas coisas. Até porque a física quântica tem uma coisa muito engraçada. No outro dia vi um professor a falar sobre isso, que é, ainda ninguém consegue entender na perfeição aquilo que se passa ali. E então é de facto interessante ver que uma partícula mas aqui estamos a falar de coisas ainda físicas, uma partícula que passa numa fenda, se eu estiver a olhar para ela tem um comportamento, se eu não estiver a olhar para ela tem outro. Pronto. Isso consegue-se fazer a ponte com algumas coisas de espiritismo. Consegue, mas vamos primeiro para as bases. Agora, de uma forma simples, isso que acabou de dizer é de facto verdade. Aquilo que eu penso faz-me melhor ou menos bem. Pronto. Mas o senhor próprio utilizou aí uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi, que explica, a quântica não é nada difícil, toda a gente entende se quiserem entender. Foi, e o senhor utilizou exatamente a quântica, que foi a onda do rádio. Tão simples como tu disse. Todos nós sabemos como é que o rádio chega à nossa... E quando há apagões, então, ainda chega melhor. É a única coisa que chegou, mesmo. Portanto, o senhor utilizou exatamente o princípio quântico da onda. Sim. Não tão simples como isso. Qualquer pessoa, até com a quarta classe, entende isso. Diga. Eu queria falar sobre quanto é que os espíritos nos influenciam na nossa vida. Aquilo que nós deixarmos. É aquilo que nós deixarmos. Por exemplo, se eu... vamos imaginar. Se eu tiver agora a pensar assim, olha, eu estou com falta de dinheiro, vou organizar-me, vou comprar um capuz e tal, e vou assaltar ali um banco e ninguém sabe que sou eu, e fico aqui com uma série de massa e tal, isso aqui. Começo a pensar naquilo, como é que eu hei de fazer aquilo para não ser apanhado, não sei o quê. Quem é que anda... Começa a atrair malta que vai ajudar-me neste meu pensamento. Mas, com certeza que também, no mínimo, o meu guia protetor vem dizer assim, Paulo Francisco, não te metas nisso, toma lá juízo. Mas depois ele diz-me esta opinião, mental, e deixa que eu decida por mim. Para quê? Para o mérito ser meu. Agora, ideias menos boas, normalmente eles não têm grande paciência. Então martelam. Não, faz isso, faz mesmo isso, faz mesmo. E nós tentamos pôr aquilo para trás. Pronto. Então, influencia-nos aquilo que nós quisermos. Por exemplo, se nós estudarmos, não é preciso ser espírita, espiritualista, pronto. Mas vamos agora, estamos numa associação espírita. Se nós estudarmos espiritismo, se nos rodearmos de pessoas que têm as mesmas crenças que nós, se trocarmos esse tipo de pensamentos saudáveis e tudo mais, com certeza que as influências espirituais à nossa volta, está ali há bocado vi, está ali uma banda desenhada que retrata isso muito bem. Está ali que chega, olha, vou obsidiar ali o não sei quantos. Ele já vieste tarde. Mas porquê? Não dá porque ele começou a fazer o Evangelho do Lar. O que é que isto do Evangelho do Lar é? O livro tem alguma magia? Não. Nós estamos a obrigar que, com aquela regularidade, sentamos em casa e estamos em oração e em contacto com o mundo espiritual. Ora, eles quando começam a ver que todas as semanas, no dia X, às tantas horas, aquela pessoa ou aquela família ou aqueles amigos se juntam naquele local para fazer uma oração, estudar um bocadinho o Evangelho do Lar, o que é que eles começam a fazer? Começam a estar presentes. Não só o nosso guia protetor, até amigos que nós já tivemos noutras vidas e nem nos lembramos, até eventualmente, não pensei nisso, eventualmente algum familiar desta ou de vidas passadas, ou até, imagina, ele esta semana vai ler o capítulo não sei quê. Aproveito, levo aqui esta pessoa que nem sequer conhece, nem me conhece de mim, mas olha, vais ouvir isto, vai-te fazer bem. Não é? Então,
E o facto de estarmos ali em oração cria uma onda mental, né? uma vibração que depois protege de influências menos boas. Por exemplo, aquela história do dente de alho na carteira, ou do pó de não sei do quê, ou queimar a casca da cebola. Eles até brincam, até gozam com a nossa cara, a dizer assim, pá, isso não interessa nada, porque não importa. Não é aquilo que nós fazemos do amuleto, né? Isso são bengalas. O que interessa é aquilo que nós desenvolvemos e o que temos à nossa volta. O que é que resulta mais para pôr a milhas um espírito menos bom? É a presença de um espírito superior. Aquilo é como o azeite e o vinagre. Não consegue. Das duas... O superior já vem, porque nós temos boas vibrações. Sim, mas o espírito superior, ou seja, o espírito superior, ao impor a sua presença, o outro sai. E depois só tem das duas uma. Ou ele estuda e aumenta a vibração, pronto, ou então vai à sua vida e quando chegar ao seu tempo. Então é isso. Não só... E pratica. Estuda e pratica. Exato, sim, estuda e pratica. Depois tem que se... Porque senão é só teoria. Sim. Não é só teoria. Exatamente. No caso, quando o senhor falou no académico, que tem cursos, mas espiritualmente são pessoas que ainda não estão... Podem ser ou não, sim. Quantas pessoas que não sabem ler, não aprenderam, são altamente espiritualizadas, embora não leiam, mas ouvem, aprendem, vão ao centro espírita, gostam de ouvir, gostam até de partilhar, de praticar o que aprenderam, porque lá está, as asas da borboleta é a parte intelectual com a parte espiritual. E não é fácil, quer dizer, não é toda a gente que logo consegue, embora nós aprendemos que vamos evoluindo para essa situação, ficarmos equilibrados. E essas pessoas chamam muito a atenção. Eu vou falar aqui de uma pessoa em específico, não vou dizer o nome, mas algumas pessoas que estão aqui sabem quem é e vão identificar de certeza. Há pessoas nos centros espíritas, em todo lado, agora estamos a falar de centro espírita e estamos num, que dão o exemplo mesmo pelo exemplo. Olha, há uma senhora numa outra associação que eu conheço essa senhora já há imensos anos. É um ferrinho, está lá sempre, né? É invisível. Ninguém me diz nada por ela, né? No entanto, agora já não, já não tem saúde e idade para isso, mas eu lembro-me que era a responsável por fazer a limpeza daquele espaço. Sozinha, exatamente. E saía do corpo. Estava ali que nem um ferrinho para o passe. A reunião mediúnica, estudava em casa que se fartava. E ainda hoje... Nunca faltava. Sim, pumba. Está sempre... Eu aprendi tanto com esta pessoa. Quantas palestras é que eu ouvi? Zero. Porque muitas vezes, as pessoas muitas vezes têm essa mania. Pronto. Dela, não ouviste palestras dela? Dela, exatamente, sim, dessa pessoa. E, no entanto, foi das pessoas, se calhar, que me fez seguir, aprender mais, pelo exemplo, exatamente. Porque muitas vezes existe esse problema que é, isto acontece normalmente no início, depois as pessoas mudam de ideias, mas quando a pessoa começa a frequenciar uma associação espírita, aquela pessoa ou outra, se são palestrantes, é porque já estão muito à frente. Não. Somos os papagaios. Temos, se calhar, menos vergonha de vir aqui falar para a frente. Se descobrem que aquela pessoa pertence à reunião mediúnica, isso então... já... E esquecemos que, não, muitas vezes estas pessoas é pelo exemplo ali, e são invisíveis, e já nos estão a mostrar como é que é, né? Sempre vai dar de zero. Falam no exemplo do ato, sim. Vale mais um ato que mil palavras. Exatamente. Importa aos palestrantes, às vezes, alguns. Sim. Falarem no bem, na caridade, em tudo e mais alguma coisa. Depois chega lá abaixo ao carro e começa a fazer o contrário. Aquilo que atendem. Sim, exatamente. Aquilo que transmitem.
Não percebi, desculpe. Por exemplo, Espera aí, só um momento, São desculpe. todos durante a São todas importantes, diga. e pôr em prática aquilo que eles transmitem nas palestras, zero. Não. E esses exemplos, as pessoas com um bocadinho de atenção veem assim, mas afinal ele está para ali, fala disto e daquilo, mas se vem ali alguém a precisar, nem é de dinheiro, nem é de sopa, nem de pão, é de uma palavra, é perder, não é perder, isso não é perder, é ganhar. É estar um bocado a atender, a ouvir, porque a pessoa precisa mesmo de falar. Doar aquele tempo. Sim, doar aquele tempo. Por isso é aquela frase do fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, nem fora da igreja. Exatamente, sim. Mas não é caridade, lá está, não é do dinheiro. Essa é mais Quantas e quantas pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo e que até são ateus e tudo mais, estão acima de nós em termos evolutivos. Porque, enfim. Bem, eu já vos roubei aqui muito tempo, já são 5h10. Vamos fechar a loja? Ai, doou! Já agradeço a paz que eu tenho que encontrar. Força. Vá. Adeus. És uma filha muito importante. Obrigado. Tchau, Paula. Tudo bom, gostei de te ver. Olha, eu não sei fazer tirar isto, mas depois tu tiras. Pronto. Pergunta-me de informática que nós já vamos falar antes sobre isso. Ok, então, vamos agradecer aqui ao nosso Francisco pela tua vinda. Bem-ajas. Foi muito bom estar contigo outra vez e aprender contigo e ouvir o trabalho que tu preparaste. Queremos agradecer a tua vinda. E quero-te pedir se podes fazer a prece de encerramento. Pode ser? Sim, pode sim, senhor. Sim. Pronto. E vamos já despedir de todos lá em casa, porque nós depois aqui vamos continuar com os nossos trabalhinhos. Sim, senhor. Obrigada, meu amigo. Então, vou só aqui pôr essa imagem, olha, eu nem costumo alterar. Deixe ficar. Ok. Desde que te ponhas aqui no sítio onde eu estou. Para te verem lá em casa, Tá se julgam que isto é alguma reunião mediúnica, com uma voz do além e depois isso vai. Exato. Isto não é uma chamada que estão a receber. Não, só tenho que ver se o som está muito alto ou não. Está bom? Quase não se ouve, acho eu. Então está bom, não interfere. Então vamos aqui acompanhar o Francisco. Então, amigos, quem se sentir à vontade podem encerrar os olhos ou manter abertos, não importa. Em primeiro lugar, vamos imaginar uma figura vestida em tons brancos junto de nós. É o nosso guia protetor, nós não sabemos quem é, não importa. Vamos sentir o seu abraço, o seu carinho. Vamos agradecer-lhe por tudo que nos tem ajudado diariamente. Quantas e quantas vezes nós nem temos noção. E depois disso, juntemos o nosso pensamento, todos nós, encarnados e desencarnados, juntemos os nossos pensamentos num só e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Criador de todo o universo, solicitando-lhe, endereçando-lhe, aliás, o muito, muito obrigado pela nossa existência, o muito, muito obrigado por nos ir perdoando e tendo paciência com as coisas menos boas que fazemos. E agradecendo-lhe por todos os dias termos a oportunidade de um novo começo, mudar alguma coisa. E se algo menos bom fizemos, todos os dias temos hipótese de o reparar. Então, muito obrigado por termos tropeçado neste conhecimento, que é o conhecimento espírita, e agradecer também aqui à equipa espiritual por tudo o que preparou e que nos ajudou ao longo deste trabalho. Para quem está aqui e para quem está lá em casa, muito obrigado a todos, uma ótima semana e
até uma próxima vez, uma oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, eu. Então vamos dar um tchauzinho só para o pessoal lá em casa. Só dar aqui um tchauzinho, com tudo de bom. Para a semana a mais e é sempre diferente.